muito especial, né? Muito especial. Não podia deixar passar em branco, né? São, afinal, 30 anos desde a criação do Espaço Luz, né? O Espaço Luz foi criado oficialmente 14 de agosto de 95, né? Então a gente está comemorando aí no mês, né? E no ano, 30 anos depois, né? 30 anos depois. Então é isso, vou ficar aqui para contar essa história, né, para vocês, desse espaço, porque ele tem muito desdobramento, né? Eu estou aqui com os dois, porque esses dois aqui estão com a gente há 30 anos, né? A Shoa está desde... A Shoa era adulta, a Shoa começou a participar ali no ano do Lúcio, 81. Então a Shoa está com a gente, olha, nunca mais a Shoa vai ver a gente, né, Shoa? A Shoa está com a gente desde sempre, olha, desde sempre, viu? Isso, dona Emília, daqui a pouco vai falar, viu, dona Emília? Pessoal vindo da Dona Leste, gente, vamos lá, né? Vieram aqui, vieram na Então, mas vamos lá, tem muita... porque as pessoas que estão aqui vão ilustrar, né, essa história que a gente vai contar, tá bom? Mas como eu estou ali, para fazer essa retrospectiva também, porque, na verdade, o Espaço Luz, você vê, ele é fruto do casamento, né? O casamento do Lúcio resultou nesse espaço, né? Dois frutos, Luzia, né? A Luzia May, né? E esse Espaço Luz, sabe? É fruto do nosso casamento, na verdade, né? Então, por isso que esse espaço, então, tem um significado assim, muito especial, né? O mestre sempre deu um reforço no nosso casamento, porque ele sabia que juntos a gente ia conseguir ter essa realização, né? Talvez Deus sozinho não conseguisse, o Lúcio sozinho também não conseguiria, mas juntos sim, né? Então, sem dúvida, o mestre já vislumbrava, né? Já vislumbrava isso. E, então, assim, quando a gente chegou aqui, escolha do lugar, né? A gente tinha um espaço que era a Fidalga, onde o Gilberto começou, né? Na verdade, todo o trabalho da associação, né? Que achou aí o Gilberto participava já na época, era na Fidalga, né? Mas aí depois, com o nosso casamento, né? Achou importante que a gente tivesse um espaço próprio, uma sede, né? Uma sede da associação, né? Inclusive, sabe? Daí que a gente, né, veio procurar um lugar, e o Lúcio, quando cheguei aqui, uma oficina, tá cheio de espaço muito deteriorado, né, cheio de entulho, de carro velho. O Lúcio olhou para cá e bateu o martelo. Ele já vislumbrou, né, assim, todo o potencial nesse espaço, sabe? Né, com aquele olhar de arquiteto, aquele jeito dele, né, muito intuitivo também. Então ele logo vislumbrou. Tá vendo? Aqui tem fotos, olha, a gente teve tem aí tem algumas fotos de como era o espaço antes, de como é que ele foi, né, se modificando, até tornar esse espaço luz, né? Que eu fiz uma associação direta com a transformação do próprio Lúcio, né? Transformação de vida e espírito, sabe? Que ele realizou aqui dentro com a prática do Tai Chi. Né? Então eu falo, tudo que aconteceu, toda a transformação que aconteceu nesse espaço externo foi reflexo dessa transformação interior, né? Que o Lúcio tinha uma doença degenerativa, incurável, né? Progressiva, aquelas coisas todas, autoimune, né? Conseguiu superar, né, com a prática do Tai Chi, e a gente sentiu que, né, esse espaço foi reflexo da transformação interior dele. Né? Então, assim, a reforma do espaço foi do Lúcio, né, todo o projeto é dele. O nome Espaço Luz, Escola de Artes Paulistas, também foi ele que criou. Né? Por isso que eu falo, homenagear, celebrar o Espaço Luz, é homenagear o Lúcio, né?
homenagear ele, né? Eu falei, ele deixou, sabe, né? Esse espaço aqui pra gente, não é brincadeira. Então, assim, ó, então, o mestre ficou aqui, olha, 4 anos ainda, né? O mestre, a gente entrou no final de 96, né? O mestre estava aqui, e ele, né, ficou aqui com a gente esses 4 anos, ele vinha atender aqui toda semana. Ele atendia semanalmente aqui. Foi aqui que ele investigou, achou a comissão de trabalho de terapia do INAR. Foi, né, Jô? Foi aqui. Aqui que o mestre pensou que a Chua tinha todo o potencial da terapeuta, então, né, já incentivou a Chua a começar, né? Aí, a partir daí que a Chua começou o trabalho de Tuiná. Né? Tivemos várias terapeutas de Tuiná, né? Só como eu estou dizendo, a Terezinha, a dona Lígia, né? A Harumi, né? Foram todas terapeutas de Tuiná. E o Luiz, né? O Luiz também, o Luiz e o Hélio também, foram todos terapeutas aqui. Então, e aí o mestre atendia toda semana, né? Mas você vê, depois quando ele partiu, os terapeutas ficaram muito assim, porque ele que alimentava, né? Assim, o trabalho da terapia Tuiná com os atendimentos. Daí, né, com a partida do mestre, naturalmente eu acabei assumindo essa parte também, né? E como não acompanhava ele, assim, há tantos anos, né? Houve procura, houve pedido, então a gente naturalmente assumiu, né? Mas foi bom também para continuar o trabalho do Tuiná, né, aqui. Mas o mestre ficou tão feliz quando ele entrou aqui dentro, nesse espaço, ele começou a circular, nem tem uma foto, né, um espaço vazio, ele circulava, assim, fazendo um paguá aqui dentro, né? Porque ele sentiu que realmente aqui ia ter continuidade o trabalho dele. Ele sentiu que realmente agora, sim, né? Ele ia ter uma continuidade, e no instituto dele, provavelmente ele sabia não ia ter continuidade, né? Porque era um espaço da família, da esposa, né? Então já era, né? Tinha outra cabeça, né? Outros objetivos. Então, foi isso. Daí, então foram 4 anos com o mestre, toda sexta-feira reunia um grupo de alunos antigos para treinar aqui também, né? Para ver o mestre. E foi então nesse período também, que o Lúcio começou a organizar aqueles cursos de formação fora, né, em São Roque, né, depois em Atibaia, né, porque o mestre dava esses cursos de formação pela Unipaz, em Brasília, em outras cidades, e o pessoal começou a pedir para ele fazer isso aqui, né, fazer aqui para o pessoal próximo, sabe, para o pessoal das cidades próximas aqui de São Paulo, né, e aí o mestre, então, né, o Lúcio, sabe, da soldado, do espaço livre, organizou daí organizava esses encontros, né, com o mestre, sabe? Então foram os últimos anos, né, do mestre muito produtivo, o mestre muito produtivo. Olha, no último ano eu fez aquele banner lá, representando o último ano do mestre, ele estava sempre com aquela bata branca com vermelho, e aí, né, ele viu várias viagens, vários locais que o mestre estava sempre com aquela bata, então fez, né, aquele banner assim, bem, né, bonito, né, significativo desse último ano do mestre, viajando, né, para cá, para lá, sabe, divulgando tal, né. Então foi e aí é isso, né, vocês sabem que no ano 2000 aí o mestre partiu, né, como ele mesmo tinha avisado, ele não ia passar no ano 2000, né. Ele não ia passar para o ano 2000, e aí ele foi na véspera do Ano Novo Chinês, né? Então ficou todo mundo assim, alerta, né, com a passagem do ano, mas ele foi na véspera do Ano Novo Chinês. Então ainda deu para a gente um seminário grande, né? A Chua estava, né, Chua? Seminário lá em Atibaia, convocou o pessoal na última hora, né? O pessoal ficou ainda meio distraído nas férias, na última hora ele falou, o Lúcio organizar. Porque ele, no ano anterior ele não tinha marcado nada para o ano seguinte, como ele fazia, né? Porque antigamente anteriormente, imagina, no 97, né? Ele foi dar uma formação de 3 anos em Salvador. Aí ele falou, assinando um contrato com a Unipaz.
Ele falou, quem que na minha idade, com 90 anos, ainda tem coragem de assinar um contrato? 3 anos. Mas é isso, porque ele sabia que iria ficar esses 3 anos, né? Mas aí depois você viu, nesse último ano, 99, ele já não assumiu mais nada. O convite que ele tinha recebido para ir para Portugal, pela Unipaz também, mandou o Lúcio e eu no lugar. Nós fomos no lugar, foi bom para ele, porque a gente conseguiu dar uma desligada, assim, e ele conseguiu se desligar um pouco emocionalmente da gente também, né? Foi mais fácil daí para ele partir, sabe? Porque ele partiu daí na véspera do ano chinês, né? Na véspera do ano do dragão. Então foi para a gente, né, assim, uma surpresa, porque ele estava muito bem. Embora ele falasse que ele ia partir, né, a gente achava que era simbólico, né? Porque ele estava muito bem, né? Trabalhou até o último dia, mesmo. Né? Então foi isso. Mas aí, naquela madrugada, eu sonhei que a gente tinha chegado de Portugal, eu liguei avisando que a gente ia, né, que a gente ia visitá-lo no dia seguinte. Aí, naquela madrugada, eu sonhei que ele apareceu. A gente parecia que estava no retiro, todo mundo meio distraído, voltando de um passeio. Ele apareceu e falou: já estou cansado. Eu já ensinei tudo que eu tinha para ensinar. Eu já estou cansado. Eu falei, como assim, mestre? O seminário está começando. O seminário vai começar ainda. Aí eu acordei da nave ligando. O mestre partiu. Né? Então foi isso. Né? Foi assim. Né? Foi para a gente, mas ao mesmo tempo é isso. Né? Permaneceu tão vivo. Permaneceu tão vivo. Durante um ano, olha, eu sonhava com o mestre todo dia. Tinha um diário dele, só de sonho. Porque era muito significativo, né? Assim, ele continuava vivo, ele continuava orientando a gente, continuava vivo, sabe? Foi muito interessante, né? E aí, assim, então, a partir da partida dele, né, a gente viu, e agora, né? Vamos lá, como é que a gente vai, né, seguir agora o trabalho sem o mestre. Era muito bom ficar atrás dele, né? Era muito bom ficar só atrás. Agora aí a gente ficou na dianteira, né? E agora? Foi daí que a gente criou esse. Então o pessoal começou a pedir também para a gente continuar essas vivências de fim de semana, né? O pessoal de fora, né? Pediu para a gente continuar dando, né? Essas vivências que o mestre falava sempre, uma injeção de ânimo, né? Você está bebendo aí desse conhecimento assim, de uma forma intensiva, né? Um fim de semana todo. Aí a gente continuou, né? Esse trabalho. E aí o grupo criou, daí a gente criou juntos curso de formação Tai Chi Pai Lin. Tá? Tem algumas pessoas aqui que fizeram esse curso, né? Curso de formação Tai Chi Pai Lin, né? Não pode ser curso de formação taoísta. Tem que ser curso de formação Tai Chi Pai Lin. Só vamos ensinar o que o mestre Liu Pai Lin transmitiu aqui. Né? Então, para garantir essa fidelidade, né? Então foi isso que a gente fez. Curso de formação Tai Chi Pai Lin, desde então 2001, né? A gente começou, em 2000 a gente ainda fez várias vivências, assim, reunindo as pessoas, né? Mas oficialmente o curso de formação começou em 2001, né? Daí a dona Gislaine está comigo desde então, a dona Gislaine vai falar depois, né? Mas ela está desde 2001, olha, que ela despenca lá de Limeira. Despenca de Limeira, viu? Todo mês ela está aqui, desde 2001. É brincadeira. Então é assim, realmente é um caminho de discípulo, né? Que segue, né? Segue assim. E daí, vocês vejam, 2000, então com o Lúcio a gente organizou, estruturou todo esse curso, né? E ele ficou, então, dando esse curso até a sua passagem, né? Então ele ficou com a gente 12 anos dando esse curso. 12 anos, né? E aí, esse curso também, uma coisa que o Lúcio criou aqui foi a roda de meditação. Essa roda aberta foi ideia do Lúcio. E a gente falava, como que nós vamos homenagear, né, o mestre? Ele falava, a melhor forma de homenagear o mestre é treinando. Mas treinando o quê? Treinando o que ele
ensinou, né? Especialmente o quê? Treino da serenidade, da meditação, né? Onde a gente pode acessar o espírito vivo do Mestre. Essa é a ideia, né? Então, desde 2001 também foi criada essa roda, né? Essa roda de meditação que a gente faz, olha, já há 25 anos, já 10 rodas por ano. Viu aquela, né, aquela parada da pandemia, mas a gente seguiu depois online também. Seguimos agora pelo Instagram, né? Então a gente não parou, na verdade, né? E, então, assim, então a gente fala, tem esse período, então, tem esse período pós-mestre, depois esse período, então, né, que a gente ficou com o Lúcio, né? E aí, o Gilberto já era discípulo do Lúcio, ele teve que fazer aula do Lúcio de manhã, né? Toda aula no primeiro horário. E por isso que você vê, depois que o Lúcio partiu, né, o Gilberto naturalmente assumiu esse espaço. Ele assumiu essa primeira aula da manhã, né? Então ele abre a escola, né? Faz o chá, tá? Vocês veem, é muito importante, mas você vê, o Lúcio preparou também esse caminho, né, Gilberto? Porque ele, no final, ele abriu espaço, sabe? Então, né, as pessoas também se manifestarem, né? Depois da passagem do Lúcio, então foi, né? O Gilberto, a Tânia também veio dar aula, né? Aqui também já era naquela época, né? Então, mas o Lúcio estava Gilberto estava com o Lúcio desde o início, né? Desde o início do espaço, sabe? Isso que foi significativo, né? Ele continuar aqui, né? E daí, então, nesse período do Lúcio, ele que estava aqui, olha. Então, o Lúcio ficava direto aqui. Na verdade, ele abdicou, né, dessa profissão de arquiteto, né, para se dedicar exclusivamente ao Tai Chi Chuan, né, porque ele conheceu que o Tai Chi Chuan foi o remédio dele. Né, ele se curou de uma doença que era incurável, sabe, assim, né, ele tomou o prazer de viver, né, com as práticas. E aí ele começa a salvar minha vida. Eu vou dedicar, né, vou me dedicar a isso. Então ele ficava aqui o dia inteiro nesse espaço, né? Ele fazia o trabalho de várias pessoas, porque ele também centralizava bastante, mas depois que ele partiu, que a gente viu, né? Só de 5 para ver tudo que ele fazia, né? Porque era divulgação, né? Era contabilidade, era administração, sabe? Era, né? Esse lugar estético também, né? Aí depois aulas, professor, né? Ele era professor aqui. Então, realmente, né? Depois que ele partiu, que a gente viu como trabalho, né? Que na verdade ele dedicou aqui, sabe? Ele ficava o dia inteiro, né? Então, depois que o Lúcio partiu, é que eu mesma, né, fiquei sabendo de muita história que eu não conhecia. Histórias de cura, assim, de transformação de vida, né, dos alunos que me traziam seus depoimentos. Né, o Tai Chi como remédio, não era uma coisa que eu falava, porque para mim o Tai Chi era filosofia de vida, era caminho de vida. Eu comecei, né, por esse outro viés. E com o Lúcio não, sempre foi remédio. Para o Lúcio o Tai Chi sempre foi remédio. E daí, quando ele partiu, que eu reparei o quanto o Tai Chi foi remédio para ele, né? E quanta gente ele carregou aqui dentro com essa ideia do Tai Chi como remédio, sabe? Com essa ideia não, com essa prática, né? Do Tai Chi como remédio. Então, a gente começou a usar isso, a falar também dessa forma, sabe? A carregar pessoas também, né? Trazendo essa ideia, né? Do Tai Chi como remédio, né? E, então, olha, muita coisa, né, que eu falei, o Ademir, que vai depois falar, né, em nome dos alunos mais antigos, né, do Lúcio, eu entendo quando o Lúcio partiu, ele escreveu uma coisa tão bonita, mas era uma coisa assim, dizendo isso, viu, Ademir, que era que o Lúcio tinha cumprido a sua missão, né, que o Lúcio não tinha concluído a sua obra, sabe, quando ele partiu, porque o Lúcio também foi muito mistério, né? Ele partiu exatamente 12 anos depois do mestre, exatamente 12 anos, na véspera do ano do dragão também. Foi significativo. Coincidência, né? Que nem o nosso Jasmin, olha, que floresceu agora nos 30 anos do Espaço Luz,
coincidência, né? Tem uma sincronicidade aí, porque a natureza do espaço-luz, ela sempre corresponde, né, ao nosso momento vivido aqui, sabe? É muito interessante isso, né? Então, você veja, partiu 12 anos depois do curso. Foi assim, né, também. De repente, foi uma coisa misteriosa realmente o jeito como ele partiu, né? Mas a gente, olha, né, a gente, né, elaborou aqui porque muita gente veio me falar isso, cumpriu a sua missão, né? Ele concluiu a sua obra, sabe? Tudo mal que você fala, né? E a gente começou também a ter muitas mensagens, um sonho, né? A Luzia, né? Também a gente conversava. A gente sempre conversou sobre, né, sobre paz, e quando eu tinha sonho, eu contava para ela, ela também contava para mim, então a gente elaborou bem, sabe, assim, essa passagem do início também. E porque também ele estava sempre muito presente, né, indo aqui, olha, todo dia, cada tijolo tem uma energia nisso, né, então, é interessante, né, porque depois que muita gente tem que divulgar esse espaço para eventos, para um monte de coisa, sempre, né? Assim, o Lúcio, ele na verdade ele nunca quis. Ele falava para mim, ele falava, se a gente alugasse esse espaço, a gente ia ganhar muito mais dinheiro sem trabalhar. Ele falava isso também, entendeu? Ele sabia o valor, né, de acontecer. Mas ele não queria, porque ele sabia que aqui tinha uma energia que a gente precisava preservar, né? Tinha assim, muito essa clareza. Tinha gente que achava que o Lúcio, né, era materialista, sei lá, né, mas não era, o Lúcio não era, viu? Mas ele tinha essa coisa, né? Ele tinha um lado muito objetivo, né, muito claro, mas ele tinha a clareza da dimensão, né, do valor das coisas, né, sabe? Então, esse espaço ele sabia, ele tinha muito claro, né, o valor, né, espiritual, emocional desse espaço. Né? Então, assim, aí depois, então, na partida do Lúcio, vejam, então, o Lúcio ele dizia, a gente tem que manter, né, assim, né, a prática só do mestre, do pai, né, não podemos fazer nada diferente, né, tem um momento até que queria trazer a Lúcia ali, que trouxe o Lengon para cá, né, para o Brasil, e aí ele abriu um espaço para ela dar Lengon aqui, o Lúcio não deixou. Não pode misturar. Você é Lengon para cá, vai começar a misturar, vão achar que é coisa do mestre. Né? Lúcia ali falando dela, não pôde vir, tá bom, porque ela tinha compromisso de família, mas mandou um abraço para todos, tá? Em algum momento a gente vai fazer alguma coisa juntas, né? Tem muita gente que conhece a Lúcia também, né? Minha irmã também, né? Nossa irmã, né, Luna Shoa? Irmã, né, treinava muito com a Lúcia desde sempre, né, 10 anos na igreja, a gente treinava todo dia, né, na igreja e depois a gente fazia treinos na casa dela, nos espaços, né, então a gente é muito irmã, né. Mas é isso, cada uma seguiu o seu caminho, né, cada uma seguiu o caminho. E aí, vocês vejam, o Lúcio, quando eu falava da Lúcia, eu falava muito da Lúcia para o Lúcio, a Lúcia, ele falava, Lúcia ali, e o Lúcio aqui. Na verdade é isso, né? O Lúcio era esse jeito espirituoso. Na verdade é isso. Ele estava aqui, entendeu? Eu tinha que olhar para ele, não ficar falando da Lúcia que estava lá, né? Então você falava assim, você podia. Você vê o Lúcio falando isso, né? O Lúcio era muito espirituoso. Então, aí nos cursos, no curso de formação, sempre o Lúcio acabava com uma gracinha, com uma piada, né? E saía todo mundo rindo. Aí depois que ele partiu, você vê, né? Quem ocupou o espaço? Quem ocupou o espaço do Lúcio? Eu não dizia. Luzia que acaba agora o show, né? Acaba nossos cursos de formação com música, com alegria, sabe? Acaba sempre com alegria, né? Então isso também foi uma coisa muito interessante, viu? Que o Lúcio acabou, a partida dele, acabou fazendo com que a Luzia ocupasse esse espaço, né? Porque daí ela também acabou com o ensino fundamental, né? E aí ela não quis continuar estudando, eu também achei que não era o caso dela continuar estudando química, física, matemática, 6 horas da carteira escolar, sabe?
fazendo coisas que não tinha nada a ver com o potencial dela. Daí, cuidar da saúde também, né? Porque a tendência, né, de ficar, engordar, não tinha que ter problema de saúde, né? Daí, imagina, uma hora na perua para ir, uma hora na perua para voltar, mais 6 horas na carteira escolar, não ia ser, né? Daí, eu todo dia comigo agora no espaço, né? Aí ela começou a vir todo dia aqui, faz prática de tai chi todo dia, né? Antigamente eu fazia massagem ainda na Luzia, né? Para ajudar na saúde e tudo. Agora com tai chi não tem precisa mais fazer massagem, ela mesma se faz automassagem, mantém a sua saúde, né? Está muito bem, dona Luzia. Mas ela começou a se expressar, não foi, Roberto? Começou a se expressar aqui, porque o que aconteceu? A diretora da escola da Lu, naquele último ano que o Lúcio partiu, ela me chamou e falou que a Luzia estava fazendo uns trabalhos de arte, assim, que ela achava que tinha um valor artístico mesmo. Aí ela falou para eu ir lá ver, né, os trabalhos que ela estava fazendo na escola, e eu levei o Gilberto junto, né, para a gente avaliar. O Gilberto concordou que realmente era um trabalho que tinha um valor. Aí a gente resolveu fazer uma exposição na Lua aqui no fim do ano, expor esses trabalhos, né, cadernos grandes, se vocês lembram. Aí depois ficou, né, todo ano a gente começou daí a adotar essa ideia dos trabalhos da Lu serem expostos aqui no fim do ano, e aí ela inspirou o Gilberto a criar a oficina Tai Chi Desenho, né? A oficina Tai Chi Desenho foi então um projeto que veio depois do Lúcio, né? Inspirado pela dona Luzia, né? Com, né? o olhar aqui, o incentivo do artista, né? Do Gilberto. Daí a gente começou a fazer então, né? Essa oficina Tai Chi Desenho, que nos últimos anos, inclusive, é muito interessante, porque nos últimos anos veio também o João, né, com os amiguinhos, né, então a gente transformou a oficina em oficina Tai Chi para criança, dentro da ideia de começar a trazer mais criança, de formar mais jovens dentro do Tai Chi, né, e foi muito legal, uma experiência que a gente está vendo como continuar, porque é isso, né, futuro, gente. Futuro, né? A nossa preocupação agora, né, Chu, é essa, né? A gente está cumprindo a nossa parte, né? Agora a gente tem que deixar aí as sementes, né? A nova geração para continuar o trabalho, né? Daí, olha, então a dona Luzia, depois dessa fase depois do Lúcio, ela que ocupou esse espaço com a arte e com a música também. Com a música, porque olha, na pandemia, olha, não é brincadeira, a gente, o espaço Lu sobreviveu. A partida do Lúcio, em primeiro lugar, e sobreviveu à pandemia. Né? É outra coisa também que é importante, né, a gente destacar aqui. Eu vejo que a Lu fez um papel muito importante, porque ela, mesmo online, né, ela cantava. Depois da aula, ela cantava para o pessoal. Não deixou a peteca cair, né? Deixava o pessoal sem caminho, sabe? Então a gente acabou se adaptando, né, a essa situação online também, e ficando aí, né, também com a ajuda, né, dos meninos, né, a Iris que ficou comigo aqui, né, fazendo a transmissão pelo Instagram, né, das rodas de meditação, e depois dessa fase não foi fácil, mas aí a gente conseguiu, né? Nunca imaginei que a gente ia conseguir ensinar Tai Chi online, né? Mas a gente conseguiu se adaptar e ainda estamos aí de forma híbrida, né? Mantendo presencial e online, porque muita gente daquela época, né? Acabou não retornando ainda, se acostumaram muito, né? Se acomodaram até com essa ideia de ficar em casa, né? Fazer tudo online, especialmente os alunos antigos, eu falo, os alunos antigos, como eles já tinham toda essa prática presencial aqui, então para eles era fácil, né? Ligar, ouvir a condução e ir fazendo. Então foi tranquilo para eles seguirem, né, na prática regular e mais online. Né? Todo dia poderiam já voltar presencial e ainda são, né, devagar, assim. Então, mas olha, depois do Lúcio, então,
gente viu como ele trabalhava, né? Então, porque aí agora, sem o Lúcio, aí o Daniel, meu filho, ficou me ajudando há 3 anos. Ele saiu do escritório que ele trabalhava, arquitetura, né? Ele tinha se formado, e aí ele ficou aqui me ajudando 3 anos, viu? Ficou me ajudando na administração aqui do espaço, né? A gente tentando desvendar tudo que o Lúcio tinha estruturado, que ele tinha feito, né? Porque era muita coisa só o Lúcio que sabia como é que ele tinha feito. Então a gente precisou descobrir muita coisa que era ele. Eu nunca nem aquele computador eu mexia, né? Acabei descobrindo como é que mexia, acabei encontrando muita coisa lá, né? Não, fica aí, depois vocês vão falar, tá? Eu só vou dar essa pincelada geral, e aí depois... Aí depois as pessoas vão se manifestar, tá bom? Deixa eu lá, espera só um pouquinho. Então, aí eu tive, ainda bem que tive essa ajuda também da família, né? Depois que o Lúcio partiu, a minha irmã também que morava fora, né? Maria, a Alice vieram me ajudar, né? Especialmente a Maria, com a sua mente organizada e facilidade para conta. Me ajudou aqui nesse espaço, né? Então a Maria também foi bem importante para dar esse suporte aqui, né? Essa parte administrativa, né? Que o Lúcio cuidava, sabe? Então foi muito bom, né? Ter essa ajuda também, esse suporte, né? Da família, viu? Então, depois que o Lúcio partiu, a gente entrou numa nova fase, né? A gente falou, uma nova fase aqui do espaço. Eu falo, na época do Lúcio, essas paredes eram todas brancas. Quem fazia aula com isso lembra, que ele deixava tudo branco, porque ele achava importante, né, não pendurar quadro, nada, ele achava importante que o espaço inspirasse a serenidade do vazio. Né? Então, ele achava que tinha que estar tudo branco, sabe? E aí isso ficou o tempo todo com o Lúcio, foi desse jeito mesmo. Né? A roda de meditação, ele falava, era um espaço para receber, né, o espírito vivo do mestre. Então, tinha toda essa ideia. Aí depois que o Lúcio partiu, olha, a gente começou então começamos a encher essa parede aqui, olha, essa parede ali. Pegando o modelo daquele banner que o Lúcio tinha feito do mestre, e aí a gente replicou, né, Gilberta? Fizemos esses 3 banners em homenagem a Lúcio e conta a história dos 30 anos de vida dele com o Tai Chi Paim. Mas ao mesmo tempo é a própria história do Tai Chi Paim, porque ele começou na época da igreja, como achou, começou na época da igreja. Então, igreja, no instituto, né, o padre que traz como é que percorreu, né, aí depois a associação, antes de chegar aqui, na Fidalga, depois aqui, tudo isso, né? Então, o Lúcio viveu, né? Então, está retratado aqui, nesses banners, né? Aí as pessoas falaram, puxa, mas a história do Tai Chi Paim que está aí, né? Tem que ficar mesmo, porque as pessoas têm que visitar o espaço, né? É interessante ter. A gente foi deixando. Aí ficou, né? Ficou definitivo daí. Aí ficou. Aí depois compramos aquele armário para guardar os desenhos da Luzia. Aí pronto, foi ficando. Agora, e ainda no fim do ano, a gente ainda enche essa outra parede com o desenho da Lu, né? Então, mas eu acho que o Lúcio, onde ele está aprovando. Ele está aprovando porque é isso, né? É uma manifestação de Tai Chi também. O trabalho da Lu é uma manifestação, né? Então, depois que a Lúcia partiu, teve algumas mudanças, né? Não só também no espaço físico, a Daniela também providenciou aqui a troca de telhado também, uns anos atrás, né? Acho que ele trocou esse telhado também deu uma renovada também, né? Aqui, telhado novo, né? E, então isso foi bom, né? E aí a gente também começou a fazer, né, além da oficina Tai Chi desenho, né, começamos a trazer assim, aqui abrir o espaço, né, para algumas coisas como
um lançamento de livro, né? O Frank lançou o livro 2 vezes aqui, né, Frank? Aí a gente abriu para a nossa aluna, a Ângela também, lançar o livro dela aqui, né? Foi muito legal. E também é isso, sempre espaço de festa, né? Depois de 3 anos que o filho me ajudou aqui com o espaço, aí ele seguiu o caminho dele, foi para a China, mas aí, por quê? Porque aí eu ganhei um neto, né? A Iris voltou do Rio e me deu de presente um neto. Então foi mais uma renovada de energia, entendeu? Deu mais uma levantada aí, né? Então foi muito bom isso, né? Porque aí a gente recobrou, né, um ânimo, 3 anos depois da partida do Lúcio, né? Veio o João. Então o João também esse espaço acabou sendo palco de muitas festinhas do João, né? E aí foi isso. Então manteve essa alegria, né? Também esse clima assim mais festivo, né? De alegria, né? E até ontem eu estava ainda pendurada as bolinhas do aniversário, que a gente foi de aniversário do João. Aí o Daniel que tocou, já removou aqui, tá vendo? Botou esses vermelhos aqui, botou... já deu um outro ar aqui, né, também, para a nossa festa. Ela disse, já está tudo empoeirado, está tudo empoeirado, vocês deixem isso aqui no aniversário do João ainda. Tá bom. Então, ninguém continua mantendo aqui o espaço luz, tá bom? Mantendo fisicamente, né? E daí, gente, olha, então a gente também abriu um espaço daí para algumas coisas, né? Teve um show musical, olha, show musical daquela nossa Solange Sá, né? Solange Sá fez show musical aqui, tá? Que ela traz uma ideia a partir da pandemia, né? Ela está na defesa da causa animal, né? E ali ela começou a meditar, se aproximou muito da gente, né? Porque naturalmente ela foi tendo um movimento assim, interior muito assim, né? Ligado a gente. E daí ela apresentou já aqui, né? Um show. Hoje ela vai fazer uma participação com a Luzia, né? No show da Luzia, ela vai cantar no final, o Balu, tá? Então também a gente, né, trouxe mais essa novidade para cá, né, Gilberto? Não é? O que aconteceu também aqui? O show a apresentação do João Signorelli, né? O João Signorelli apresentou aqui como é que chama? Gandhi, teatro, né? Teatro Gandhi. Alguns de vocês estavam aqui, né? Lembram? Então o João depois fala umas palavrinhas, né? Porque representando aí essas coisas extras, né, que aconteceram aqui no espaço. Tá vendo? O João pode falar uma palavrinha. O João é conhecido, gente. O Signorelli foi ator da Globo. Ele era ator, imagina a época que começou comércio na igreja. E agora, né? Ele fez o Gandhi, né? Então ele está muito conhecido mais como Gandhi do que como João Signorelli agora. E o João trouxe a peça para cá, né? Só pontuar mais uma coisa importante, olha, desse meu período, depois da partida do Lúcio, porque você viu o que aconteceu. Eu trabalhava, por que eu não vinha para cá? Na época era o Lúcio que ficava aqui, eu vinha por semana da aula de Tai Chi só. Lembra da Shoa? Eu revezava com você. A Shoa dava quinta e eu dava terça, a turma. Só dava um dia da semana, porque eu trabalhava, né, na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E daí eu trabalhava lá e nos últimos 6 anos eu trabalhei na UMAPAS, na Universidade do Meio Ambiente e Cultura da Paz. Porque antes eu já tinha sido descoberta lá dentro pelo pessoal da saúde, que começou a me chamar para dar curso de formação para os funcionários na saúde, né? Então foi um trabalho muito importante que a gente fez também. Eu falo do nosso trabalho social, né, essa parceria também do Espaço Luz com a Secretaria, porque é o nosso trabalho social realmente, né? A gente começou com o mestre em 91, ainda na época da Ilundina, com a doutora Elzira Videla, que levou o mestre para lá, né? A doutora Elzira não pôde vir aqui hoje, mas mandou um abraço para todos, né? A doutora Elzira, então, ela começou esse trabalho em 91, olha, levando o Tai Chi para a saúde pública, né? Ela teve essa visão, levar o Tai Chi Chuan, o Tai Chi Pai Yin como saúde pública. E daí a doutora Elvira
E a partir daí, olha, 2001, aí o trabalho com o doutor Emílio, que aí conseguiu expandir esse trabalho, né, de uma forma mais ampla, né, dando formação para funcionários da saúde, e é um trabalho que a gente faz até hoje, sabe, de formar monitores do Taxibarim para atuar nas 5 regiões da cidade de São Paulo, né? Então, o doutor Emílio, né, depois ele vai falar uma palavrinha aqui, falando dessa parceria, né, doutor Emílio. E a gente tem também a dona Emília, que é a nossa representante da Chipalim da Zona Leste, gente. Olha, esse ano nós vamos comemorar 95 anos da dona Emília aqui, né, 95, daqui a 2 meses. Mas ela já veio aqui para a nossa festa, junto com a Emília Ura, né, outra professora também, né? Então, ainda da época do mestre, a Emília, né? E aí a gente vai junto com a Ângela também, todas da Zona Leste, olha, a gente vieram de lá para prestigiar aqui a nossa festa, né? Aí depois a dona Emília vai, então, representando, né, o pessoal aqui da Zona Leste, da Chipalim, fala umas palavrinhas também, dona Emília, tá? Tem também a Maria Inês Romona, né, que pode falar representando os professores, todos que se formaram pela saúde na prefeitura, mas que continuaram com a gente aqui, ó. 2001, fizeram a formação da Chipalim na prefeitura. Depois seguiram aqui com a gente, direto, tá aqui direto, a Maria Inês Romona, né, não sai daqui, ó. Todo ano a Maria Inês está aqui fazendo um curso novo, né, Maria Inês? Então, Maria Inês vai representar o pessoal e falar um pouquinho também. Então, mas aí na UMAPAS, eu queria só falar que a UMAPAS foi um período importante para mim, porque foram os 6 últimos anos como servidora, né, como funcionária pública ainda na ativa, e foi um presente, porque a UMAPAS é um serviço público maravilhoso, um equipamento público maravilhoso, Parque Ibirapuera, sabe? Juntou a proposta da Secretaria da Saúde com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente. Então, a preservação do meio ambiente com a saúde pública no espaço do Parque Ibirapuera, que é natureza, né? Tem energia curativa já. Né? Então, e tudo isso, olha, dentro de uma filosofia da cultura de paz. Olha que interessante, a cultura de paz. Então, eu fiquei muito feliz porque já fazia trabalhos com a saúde de Itachi, já fazia Itachi nos parques, né? A gente criou esse projeto de Itachi nos parques. E aí foi um casamento perfeito, porque aí eu pude levar tudo que o mestre falava sobre o potencial do Itachi na cultura de paz, que era o trabalho que ele fazia na Unipaz. Eu acompanhei o mestre 10 anos na Unipaz, sabe? Desde lá do Pierre Vaio ainda em Brasília, né? Tá? Depois, né, ele deu em vários lugares, né, e acabou em Salvador, essa última formação, foi tudo pela Unipaz. Então, essa ideia, né, do Itachi como prática da cultura de paz, olha, ficou muito assim claro para mim, né? E daí eu pude levar essa ideia. Então, eu vou dar para pontuar que a dona Célia, que está aqui, olha, a dona Célia era minha chefe na Secretaria do Verde. Ela que me liberou, viu? Ela que me liberou para ir no Verde e para uma paz, né? Porque aí eu tinha que ser deslocada, né? Embora para um outro lugar de trabalho. Mas é isso. Então, para mim foi um presente, porque foi quando eu pude juntar, sabe, a minha formação, né, da Secretaria do Verde com a parte do Itachi, né, o trabalho de saúde, e com toda a proposta da cultura de paz. Então, eu fiquei muito contente. Tem um grupo aqui da UMAPAS, né, que inclusive a Cris, né, a Cris é uma representante, ela ficou comigo 6 anos. A Cris me acompanhou 6 anos na UMAPAS, ela e a Geni. E depois que eu me aposentei, aí a Cris é que continuou com o trabalho. Né, o trabalho de Itachi na UMAPAS e a Geni com a meditação. Atualmente a Cris que está dando as duas, Itachi e meditação. Mas foi um espaço conquistado, lá dentro, né? Porque a gente viu que não era um Itachi show de qualquer estilo que estava lá dentro, mas era um Itachi que tinha essa proposta total,
de levar, né, de unir saúde, meio ambiente e cultura da paz, que vê tudo isso como sinônimo, né? Então, a gente agradece muito sempre também a Cristina, por ela estar fazendo esse trabalho voluntário, né, na Uma Paz, né? Tá bom? Então, a gente a Cris está sempre aqui, está se reciclando, sempre aqui com a gente, né? E a gente fica muito feliz, tá? Bom, gente, olha, eu teria mais coisas para falar, mas eu acho que já estou extrapolando o meu tempo. Eu tenho pouco tempo para falar, a gente tem umas 12 pessoas para falar, cada uma vai ter 3, 5 minutinhos para se manifestar, mas eu acho importante porque são pessoas que vão ilustrar tudo isso, essa história que eu contei.